Bom, por falar em Congresso Nacional, o que o Congresso pode fazer, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, falou agora há pouco sobre as ações que o Congresso Nacional pode adotar diante da tragédia do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o que ele falou. Infelizmente não pôde participar porque ainda está no Rio Grande do Sul, inclusive com dificuldades logísticas para poder chegar a Brasília, mas será participado de todas as iniciativas que nós vamos tomar. Nesse momento é muito importante haver uma união de esforços e é isso que nós buscamos fazer a partir dessa nossa reunião no Senado Federal, de buscar centralizar as medidas no âmbito do Senado em conjunto com a Câmara dos Deputados. Já pela manhã conversei com o presidente Arthur Lira, disse que nós buscaremos esse alinhamento das nossas instâncias, inclusive as consultorias já se reuniram hoje pela manhã do Senado e da Câmara, identificando as proposições legislativas que podem ser viabilizadas. Da mesma forma, o Congresso Nacional tem que se colocar nesse instante à disposição do Poder Executivo, tanto federal quanto estadual. Eu conversei hoje pela manhã com o presidente Lula e nós devemos nos encontrar na parte da tarde hoje ainda para tratar a respeito desse tema. Também recebi um telefonema agora do governador Eduardo Leite, me indagando a respeito de encaminhamentos que o governo do estado pode fazer ao Congresso Nacional. Então, o momento de fato é de centralidade de iniciativas, de buscar haver uma concertação entre legislativo, executivo federal e executivo estadual para tomarmos as melhores medidas possíveis. No âmbito do Senado Federal, nós decidimos aqui com a bancada do Rio Grande do Sul a criação de uma comissão temporária externa de trabalho, que é um instituto que o parlamento tem para poder acompanhar, fiscalizar e fazer proposições legislativas em relação a um determinado tema. Então, em razão da gravidade e da extensão dessa tragédia climática e humana a essa altura no Rio Grande do Sul, nós vamos instituir esse grupo através dessa comissão externa temporária, que terá como membros toda a bancada do Rio Grande do Sul, o senador Paulo Paim, o senador Hamilton Mourão, o senador Irineu Hort, e também uma indicação de cada bloco partidário, no total, portanto, de 8 membros, justamente para fazer o acompanhamento junto ao governo do estado, o acompanhamento junto ao governo federal das medidas que estão sendo tomadas no âmbito do executivo. E, ao mesmo tempo, centralizar também as iniciativas legislativas, porque há muitas medidas que precisam ser estudadas. A própria viabilização de recursos ao estado do Rio Grande do Sul e aos municípios, a forma orçamentária de fazê-lo para não esbarrar em limitações que são impostas em regimes de normalidade e isso não ser aplicado no momento de exceção como a dessa tragédia. Eu disse ontem que a atipicidade dessa situação hoje do Rio Grande do Sul impõe também medidas igualmente excepcionais e atípicas. Então, toda essa avaliação ser feita no âmbito de uma comissão no Senado Federal que vai se aprofundar e se dedicar muito a todas essas medidas. Há diversas situações de auxílio emergencial, de suspensão de pagamento de obrigações, a própria obrigação do governo do estado junto à União, que vocês sabem, todos sabem que o Rio Grande do Sul, assim como o meu estado de Minas Gerais, tem uma dificuldade enorme em função de uma dívida muito grande com a União. Então há uma obrigação de pagar. Essa discussão sobre a viabilização de uma suspensão nesse sentido. Então, todos esses temas havia uma centralização através dos senadores do Rio Grande do Sul, mais desses membros indicados pelos partidos, pelos blocos, justamente para que o Senado possa ter uma uniformidade junto à Câmara dos Deputados de medidas a serem tomadas. Quanto ao mais, é muito importante dizer, especialmente ao povo do Rio Grande do Sul, que essa passa a ser uma absoluta prioridade do Parlamento brasileiro, do Senado Federal, de buscarmos as medidas mitigadoras dessa lamentável tragédia que o Rio Grande sofre. Eu disse ontem e repito, as vidas humanas são irrecuperáveis e por isso nossa manifestação de sentimentos a todas as famílias que sofreram com seus entes queridos, mas quanto ao mais é possível remediar e minimizar, é possível reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, é possível devolver a dignidade ao povo do Rio Grande do Sul, com medidas que eu espero que sejam ágeis, que sejam inteligentes, que sejam eficazes para resolver esse problema. E essa eficácia reside nessa união entre Câmara e Senado, essa uniformidade de ações e essa colaboração com o Executivo Federal e o Executivo Estadual. Então, o primeiro ato de hoje é a instalação desse grupo de trabalho através dessa comissão
temporária externa que ficará a cargo de examinar todas essas medidas, tendo todos os 3 senadores do Rio Grande do Sul como membros, obviamente os membros principais, inclusive, para dedicar os melhores esforços para a solução do problema do Estado. Tem uma previsão de guerra, tem essa previsão? Nós utilizamos na época da pandemia um instrumento que foi a proposta de emenda à Constituição, que foi apelidada PEC de guerra, justamente para permitir a alocação de recursos no território nacional no momento de excepcionalidade da pandemia. Uma medida parecida pode ser estudada, foi essa a razão de ser, inclusive, da reunião feita hoje entre as consultorias de Senado e Câmara dos Deputados, mas é muito importante haver uma centralização dessas medidas. É muito importante ouvir o governo federal, ouvir o governador Eduardo Leite, as suas instâncias de governo, e haver, obviamente, o encaminhamento das medidas todas. Se for preciso PEC, nós faremos. Se for preciso lei complementar, nós faremos. Se for preciso lei ordinária, nós faremos. Lembrando que, no final do ano passado, em setembro, nós ingressamos com um projeto de decreto legislativo para decretar o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul em razão daquelas primeiras chuvas. Eu fui, inclusive, autor desse projeto, o senador Paim, o relator no Senado Federal. E esse decreto, inclusive, tem vigência até 31 de dezembro de 2024. Portanto, em tese, para a calamidade pública, já estaria suprida essa etapa legislativa com esse decreto feito no ano passado. Então, todas essas medidas, é muito importante que haja uma convergência entre executivo, federal e estadual, e o legislativo. Qualquer que for o instrumento, certamente, aquilo que for necessário fazer para poder desburocratizar, alocar os recursos necessários para a mitigação da crise e reconstrução do Estado, nós deveremos fazer. O senhor disse que o governador ligou agora há pouco, né? O que é a demanda dele nesse momento, presidente? Na verdade, o governador Eduardo Leite ele está elencando uma série de necessidades e de iniciativas que, por parte do governo do Estado, serão propostas ao governo federal e que dependerão naturalmente da anuência do Congresso Nacional. Não houve nada específico, é apenas um encaminhamento de procedimentos. Ele está reunido com um grupo de crise, com os secretários, identificando o que precisa ser feito. Lembrando que o problema maior é esse problema agora de resgatar pessoas que estão ilhadas, encontrar desaparecidos. E essa é a urgência maior, mas naturalmente que deve haver um programa. O próprio governador citou um novo plano Marshall, né? Que é um plano de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Então é apenas um alinhamento com o Congresso Nacional de ser o portador dessas iniciativas do governo do estado, que certamente virão, como virão também no governo federal. Eventual conflito que haja no meio desse caminho aí em relação a interpretações do que pode ser feito, do que não pode ser feito, o Congresso Nacional ser um instrumento de pacificação e de conciliação, justamente para que a gente tenha as melhores medidas. Essa situação do Rio Grande do Sul não tem base de comparação, né? Todas as tragédias que nós vivenciamos ao longo da história recente do Brasil, inclusive no meu estado de Minas Gerais, 2 tragédias terríveis que nós sofremos lá em razão de rompimento de barragens, as tragédias do Rio de Janeiro em função das chuvas, São Paulo também sofreu com as chuvas. No Rio de Janeiro, vejam, quase 1000 pessoas que morreram naquela tragédia de 2011 na Serra do Rio. Mas no caso do Rio Grande do Sul não há precedente, porque o estado foi afetado. Aconteceu na região serrana, aconteceu nos vales dos rios, aconteceu na capital Porto Alegre, prejudicando os serviços públicos, inclusive de hospitais. Então não tem nem como deslocar as pessoas, não tem como dividir esforços no estado, porque está todo o estado afetado. Realmente é algo sem precedentes no Brasil, e isso precisa ser compreendido dessa forma, e todo o esforço federativo e dos poderes para poder remediar isso nós precisamos fazer. Nós não podemos barrar em excesso de burocracia e em limitações impostas numa situação de normalidade. Obviamente que há limitações impostas na situação de normalidade que devem ser excepcionalizadas. Se o instrumento for proposta de emenda à Constituição ou qualquer outra medida, certamente nós poderemos estudar e fazer com a maior ligeireza possível. Então é esse diálogo permanente que nós vamos ter que estabelecer. Agora, nas próximas horas, deve haver uma reunião no Palácio Planalto com o presidente da República, justamente para nós alinharmos as iniciativas do Executivo e do Legislativo. E o que eu queria dizer é que, no âmbito do Senado Federal, todas as medidas que vierem para o Senado serão examinadas não pela presidência do Senado, mas por essa comissão composta pelos membros do Rio Grande do Sul, pelos senadores do Rio Grande do Sul, que têm legitimidade e interesse de poder tratar prioritariamente desses temas no Senado. Com base nessa conversa que o senhor teve, né, tanto com os parlamentares, o presidente Arthur Lira, o governador, o que o senhor deve levar para o presidente Lula agora à tarde?
Na verdade, o presidente Lula me convidou e nós vamos tratar a respeito das iniciativas do Poder Executivo. Eu não sei exatamente quais são, mas é um cuidado que o Executivo tem tido, e eu enalteço isso, de poder ouvir e participar o Parlamento dessas decisões para que possa ouvir também as nossas sugestões. Então, na verdade, a pauta vai ser estabelecida nesse instante, nessa reunião de hoje, pelo próprio Poder Executivo, chamando a mim e o presidente Arthur Lira, justamente para que possa ter o Congresso Nacional juntos. Isso haveria a possibilidade de adiar a sessão do Congresso? Olha, isso aí é um sentimento que deve ser... debater um pouco também, porque eu gosto muito do Rodrigo Pacheco, mas precisa ter um pouco de objetividade também na fala, não é? Sei tudo bem que faz parte do parlamento parlamentar, mas é preciso ter alguma questão. Olha, pra você ter uma ideia, economista do Ricardo Rous, nós sempre temos o maior prazer de receber aqui como debatedores economistas de esquerda que defendem o endividamento público como forma de crescimento. Para eles, tem o seguinte dado: só de serviços da dívida pública para pagar juros, você vê que o dinheiro desperdiçado, jogado no lixo, é 1,7 trilhão de reais para pagamento de serviço da dívida pública. Então, endividamento ocorre quando você gasta mais do que você arrecada. Chama déficit fiscal. Só esse ano estamos chegando a 250 bilhões de déficit fiscal. E veja, quase 2 trilhões de reais para pagar juros, é dinheiro que não volta mais. E aí você fala, e o Congresso Nacional, o que pode fazer? É bom que o nosso espectador saiba que a lei orçamentária anual previu 16,7 bilhões de reais de emendas de comissão. Não é nem o parlamentar que está mandando para a sua base eleitoral, são as comissões permanentes que fazem este encaminhamento. Sabe-se lá qual é o critério para que cada deputado que faz parte da comissão possa enviar. É comissão coisa nenhuma, é cada parlamentar que integra a comissão tem lá a sua fatia do bolo. 16,7 bilhões. O governo federal vetou 5,6. Então ele está mandando só 11 bilhões e 100 milhões de reais para emenda parlamentar. 5,6 ele cortou. E o Congresso quer derrubar até isso. Eles querem até os 5,6, não basta os 11,1 que já sobraram. Mas não é só isso. De emendas individuais que cada parlamentar pode distribuir, são 25 bilhões de reais. Mais 25 bilhões que está no orçamento. E de emendas de bancada, 11,3 bilhões. Nós estamos falando aqui de 36,3, 37, 47, estamos falando de 53 bilhões de reais. 53 bilhões de reais de emendas. Ou seja, de parlamentar encaminhando. Espera um pouquinho, função do legislativo é legislar. Quem tem que administrar, aplicar verba é o Poder Executivo. Então, quando eu falo, a gente não quer ser muito ácido nem muito crítico, mas quando a gente fala que o Rio Grande do Sul precisa de ações imediatas, uma ação imediata é a seguinte: nós não vamos mais derrubar o veto. O Congresso Nacional vai manter o veto presidencial aos 5,6 bilhões de reais e pede que esses recursos sejam enviados ao Rio Grande do Sul. Isso é uma forma. Os parlamentares também podem, cada um, pegar uma parte dessas emendas, nós estamos falando de 53 bilhões, e ajudar encaminhando uma parte delas, não à sua base eleitoral, mas uma questão de solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Então, Ricardo Rous, é isso que a gente quer dizer. Tudo bem fazer comissão, aprovar PEC, isso demora muito. O Rio Grande do Sul, as pessoas estão precisando de dinheiro agora, Ricardo Rous. Perfeitamente, Capês. E o próprio presidente Rodrigo Pacheco já falou que existe uma PEC de guerra do ano passado que ainda está em vigência. Então tem muita coisa que pode ser trabalhada com base nessa PEC. Já que haverá uma reunião entre o presidente Lira da Câmara, o presidente Pacheco do Senado e o presidente da República, o Lula, agora à tarde, vai aqui dicas que eu acho que nós podemos ajudar nesse processo. E essa que você disse é uma delas. Tem 5,6 bilhões que o Congresso provavelmente
vai derrubar o veto, Capês. Porque num governo de narrativa, um governo fraco, um governo de pouca liderança, quem está comandando o rito é o Centrão, o chamado Centrão. E o Centrão vai derrubar a maioria dos vetos que nós falamos aqui anteriormente, que você citou, Capês, aqui, o Congresso tende a derrubar. E esses 5,6 bilhões, ele está no topo da lista, que é aí que o congressista está de olho. O governo está tentando um acordo para segurar 2 bi e devolver 3,6 bi. Ou seja, em 3,6 bilhões, o governo já falou, eu acho que dá para eu mandar para vocês de novo, mas me segura 2. Eu acho que a primeira proposta dessa conversa de hoje à tarde, sendo prática, é essa. São 5,6 bi que já estão no orçamento desse ano. Então, seja derrubando o veto ou ficando para o executivo, que é o que eu concordo com você, independente da condição. Ou esse dinheiro não derruba o veto e fica no executivo, ou se derruba o veto e vira emenda parlamentar de comissão, em qualquer dos casos, esse dinheiro deve ser destinado integralmente ao estado do Rio Grande do Sul. Já, porque já consta no orçamento. Já há disponibilidade de liberação desse recurso, tanto que a briga do Congresso é para se derrubar esse veto agora, para eles gastarem antes das eleições. Nós estamos em maio, as eleições são em outubro. Então esse dinheiro pode ser destinado, já está aí uma sugestão que já pode entrar dinheiro no caixa do Rio Grande do Sul muito rapidamente. Pessoal, é só um lado ou outro abre mão dos 5,6 bilhões, porque o povo do Rio Grande do Sul é quem está precisando agora. Suspensão da dívida do Rio Grande do Sul, suspensão da dívida do cidadão e das empresas do Rio Grande do Sul. Imediatamente você pode fazer isso para não gerar juros. Ontem, o presidente do Banco Central do Brasil também se manifestou apoiando, solidarizando, maravilhoso. Mas suspensão das dívidas que o cidadão e as empresas têm com os bancos públicos e privados também. Pode ser uma ação. Por quê? Porque isso a cada dia que passa conta juro e vai criando aquela montanha de juro para o cidadão lá na frente ter que se preocupar em pagar. Existem várias ações que o governo pode fazer rapidamente, a toque de caixa, chamando as instituições como o BC, como o TCU, os 3 poderes unidos ali, para que a gente consiga ajudar imediatamente o povo do Rio Grande do Sul. 5,6 bi está quicando, pode ser resolvido hoje à tarde, Capês. Exatamente, até porque a legislação, ela é clara, ela permite contratações emergenciais com dispensa de licitação no caso de situações provenientes de força maior. São aquelas situações que não podem ser previstas, caso fortuito, e ainda que tivessem sido previstas, elas são incontroláveis, força maior. Admite-se, portanto, a contratação com dispensa de licitação nestas hipóteses. É um risco? Sim. A Polícia Federal tem que estar atenta? Claro. Mas é possível que a administração pública faça a contratação imediatamente. Mas para isso, é importante que a gente tenha um orçamento equilibrado. Um orçamento que não gaste tanto dinheiro com o que não é prioridade. 16 bilhões da Lei Rouanet poderiam estar sendo encaminhadas diretamente nesse momento para a recuperação, ou ajudar na recuperação do estado do Rio Grande do Sul.